o que seria então, o que Deus fala conosco sobre o último dom ministerial aí, que é o dom de mestre. Irmãos, aí em Efésios, ele fala assim, pastores e mestres. Em alguns estudos eu li que o dom de mestre, alguns consideram pastores e mestres, como se fossem um só. Nós vimos a semana passada também que o pastor, que Deus coloca esse dom de ofício aí, de profissão de pastor, ele está mais ligado assim a cuidar do rebanho, tá? E o dom de mestre, irmãos, o mestre, ele é um pastor também, né? É um pastor, pode ser, mas ele está mais ligado, irmãos, ao ensino, né? Então, é uma habilidade assim dada por Deus, né? Que Deus coloca em algumas pessoas na igreja, que vocês têm aí, né? Para assimilar, organizar, comunicar verdades bíblicas. Então, o dom de mestre, irmãos, a pessoa que tem essa habilidade aí, ela tem que ser uma pessoa que tem muito conhecimento. O irmão, a pessoa que ela tem esse dom, primeiro, ele tem que ser uma pessoa que lê muito, né? Que lê muito, que tem muito conhecimento da palavra. Senão, como é que ele vai nos ensinar? Né? Como é que a pessoa vai contribuir para o crescimento do corpo de Cristo? E hoje em dia, nós temos muita necessidade, irmãos, muita necessidade mesmo do dom de mestre na igreja. Nós vamos ver aí a necessidade do dom de mestre na igreja, vai rolar aí no link para vocês, porque que tem tanta necessidade hoje em dia. É importante o apóstolo, o evangelista, sim, é importante, mas o dom de mestre, irmãos, nesses últimos tempos, ele é de primordial importância no nosso meio. Então, primeiro, irmãos, olha, vocês têm aí alguns itens, né? Por que a igreja aqui do século 21, a igreja do final dos tempos, precisa de um mestre, precisa de um estudioso, precisa de um homem de Deus que conheça muito bem a palavra. E ele tem que ser assim um especialista, porque ele vai atingir aquele irmão que tem assim, vamos falar assim, um estudo rudimentar, pouco conhecimento, assim, até da leitura, como aquele que entrou, que tem faculdade, doutorado e mestre. Outra coisa que do dom de mestre, em algumas Bíblias, olha como é importante. O dom de mestre, em algumas Bíblias está, que é o dom de doutor. Então, é um conhecedor realmente da palavra. Por que tem necessidade a igreja de hoje, a igreja dos últimos tempos, a igreja pós-contemporânea, né? Por que nós precisamos tanto de um mestre? Primeiro, irmão, para prevenir contra o engano dos últimos tempos, né? Aí em 1 Timóteo 4,15 está escrito que nos últimos tempos aparecerão pessoas, irmãos, que vão, deixa eu só ler aqui no versículo um pouquinho, pessoas que vão enganar, tentar enganar até os próprios escolhidos. Então essa pessoa, esse mestre, essa pessoa que tem esse dom, ela tem que insistir, ela tem que ter um conhecimento profundo para insistir conosco, com nós que somos crentes, irmãos, para nós não sermos levados por qualquer roda de doutrina, para qualquer vento. E olha, hoje em dia, já foi comentado aí em aulas anteriores, se você abrir YouTube, irmãos, se você vai abrir aí qualquer Instagram, quantos falsos mestres têm aparecido? Tem assim, falsos mestres, porque tem meia dúzia de palavra, de vocabulário evangeliquez, coloca meia dúzia de verdades bíblicas e as outras palavras é tudo mentira, irmãos, tudo falso, até grandes nomes assim que nós ouvimos muito falar do evangelho e que tem só meias verdades bíblicas. Se você olhar,
se você estudar bem, 90% do que ele fala é bobagem, é abobrinha, só 10% é da palavra. E esses, eu mostrei o celular, né? Mas 10%, irmãos, é da palavra. Os outros 90% é ensino, de engano. Então, esse mestre, ele vai, irmãos, ele vai nos prevenir contra os enganos desses últimos dias, né? Que Paulo fala para Timóteo. Ele combate a proliferação, irmãos, de falsas doutrinas. Lá em Mateus 24, 23, o Senhor nos alerta que aparecerão nos últimos dias pessoas falando assim, olha, o Cristo está ali, o Cristo está lá, e não tem Cristo nenhum. Já apareceu o nosso Cristo, já apareceu o nosso Jesus, que veio nos salvar, que veio nos libertar. Então, ele precisa conhecer a falsa doutrina. Depois, eu não conheço muito não, mas tem alguns mestres da palavra. Olha, nem todos os pastores, eles são mestres. Eu até creio que o nosso pastor Misael, ele é um grande mestre da palavra e ele tem nos ensinado muito, mas eu tenho lido, principalmente agora nessa época que eu vim ministrar sobre dons, irmãos, busquei alguns pastores realmente que são mestres. Depois, quem quiser no particular aí, a gente pode conversar, para pastores que nos orientam realmente sobre essas falsas doutrinas, né? Então, combater proliferação de falsas doutrinas. Irmão, Mateus, mais de 2000 anos atrás, Jesus já nos alertava que apareceriam muitas pessoas se dizendo Cristo está ali, Cristo está aqui, e não tem. Então, necessitamos também desses mestres na igreja, né, irmãos? Que mais, irmãos? Nós temos aí necessidades de mestre, irmão, que sejam realmente modelos de mestres, que eles não só ensinem, mas que eles sejam exemplos. Essa semana eu li assim de uma grande igreja, uma igreja mundial, né? Uma igreja conhecida no mundo inteiro, que pastor que não foi um bom exemplo de mestre. Então, tomar cuidado, irmãos, cuidado com esses falsos ventos de doutrina. Por isso que nós precisamos desse pastor, desse mestre no nosso meio, na nossa igreja e no meio cristão de verdade. Então, nós vamos ver aí o papel do mestre, né, irmãos? O papel do mestre na igreja. O papel mestre, aquele pastor que é mestre, né, na igreja, ele cuida de todas as áreas de doutrina na igreja, irmão. Ele corrige, ele filtra. Você tem dúvida? Puxa, eu ouvi uma coisa ali, ouvi um pregador. Infelizmente, de falar uma coisa aqui, né, um alerta para nós. Como a igreja hoje em dia é muito online, apareceram muitos desigrejados e muitas pessoas que resolveram só ficar em casa, não tem uma igreja, ela clica na igreja que ela quer. Hoje eu quero ouvir a palavra da presbiteriana, hoje eu quero ouvir da batista, hoje eu quero da assembleia. Então, irmãos, aí a pessoa não consegue filtrar. Você tem dúvida, ouviu tanta coisa, a pessoa não quer, hoje em dia, não quer ser a igreja de Cristo, aquela que está ali para ouvir o pastor, o nosso mestre que vai nos ensinar. Mas se você tem dúvida, ouviu muita coisa, busque a orientação de um mestre da nossa igreja, de uma pessoa que ela vai te orientar dessa área de doutrina. Nem tudo que nos ensinam, irmão, é verdade, né? Então, o mestre, ele vai cuidar dessa área doutrinária, ele vai nos orientar você que está aí, que às vezes não está servindo ao Senhor numa igreja, resolveu que vai servir a Deus em casa. Toma cuidado,
vai ouvir o papel, a importância do mestre aí, né? Cuidar da área doutrinária da igreja, né? Outra coisa, outro papel do mestre aí, ele vai comunicar, né, irmão, conhecimento da verdade da palavra com clareza, com precisão, simplicidade. Por isso que eu falei aí no início que o papel aí do mestre, daquele que é chamado como mestre, ele vai transmitir esse conhecimento com clareza, com simplicidade. Tanto a pessoa, às vezes a pessoa até, uma pessoa analfabeta, uma pessoa com um conhecimento rudimentar, até da palavra, mas ele vai conseguir transmitir esse conhecimento para nós. E outra coisa que nós lemos lá em Efésios também, ele vai conduzir o corpo de Cristo à maturidade espiritual. Lembra lá que está escrito que nós não podemos ser como meninos levados por todo o vento de doutrinas, irmãos. Nós precisamos ter uma maturidade espiritual. Quando Paulo fala ali que nós não podemos ser como meninos levados por todo o vento de doutrina, o que um menino é? Você pega uma criança aí de 6, 7 anos, tudo que se fala para ela acredita, né? Tudo que você fala para... Tem muitas crianças que hoje em dia já estão mais sábias do que nós, né? Mas a maioria, irmãos, acredita. Por isso que diz que o mestre precisa nos conduzir a uma maturidade espiritual. A gente não vai ser enganado por qualquer vento de doutrina, certo? Nós vamos ouvir a palavra, está baseado na palavra, realmente procurar um mestre, mas eu ouvi outro dia um pastor que fala sobre isso. Vai procurar, irmão, ele vai te conduzir, vai procurar o seu mestre da sua igreja, né? Ele vai te conduzir, nós vamos deixar de ser meninos na fé, levado por qualquer vento de doutrina. Infelizmente, nós temos ouvido, né? Eu conheço pessoas que frequentaram a igreja, mas infelizmente foi levado por ventos de doutrina. Acabaram indo para até seitas. Por quê? Porque não chegou a uma maturidade espiritual. E depois a pessoa que vai para uma seita, irmãos, é tão difícil tirar aquilo da cabeça dela, parece que fica uma coisa enraizada que só a misericórdia de Deus, né, irmãos? Aí tem outro item, que é como que nós vamos desenvolver o dom de mestre na igreja. Como é que vai aparecer o verdadeiro dom de mestre? E se a pessoa ela gosta de ensinar, ela gosta de transmitir, como é que ela pode se aperfeiçoar no dom de mestre? O que a palavra diz aí, irmãos? Tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Olha que maravilhoso. Então, na verdade, muitas coisas que nós temos ouvido por aí não são de pessoas cheias do Espírito Santo, não, né? O que a palavra diz aí em João 14, irmãos? Em João 16, que o Espírito Santo, ele faz lembrar. O Espírito Santo é quem ensina. Então, se essa pessoa, se esses falsos mestres estão falando coisas que não está na palavra, é que ele não está sendo ensinado pelo Espírito Santo. Então, o dom de mestre. Você está tentando descobrir o seu mestre? Às vezes é um mestre aí, vai ser um pastor mestre, um irmão que tem o dom de mestre. Busque ser cheio do Espírito, busque conhecer mais do Senhor, faça estudos, né? Nós temos, a nossa igreja tem seminários, vamos buscar aí desenvolver o dom de mestre na nossa igreja, ser cheio do Espírito Santo, ser ensinado, né? Descobrir, né, irmãos, o que é ensinar pelo Espírito. Ensinar pelo Espírito, irmãos, não é só um conhecimento secular. Muitas vezes a pessoa pode fazer um seminário, aí até um seminário teológico, cristão, mas ele ter só o conhecimento secular. Ele não ser uma pessoa cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo, ser parecido com Jesus.
Então, o desenvolver o dom de mestre, descobrir o que é ensinar no Espírito. Não é só um conhecimento secular, não é só um conhecimento da palavra, não é verdade? Nós precisamos ser cheios de Jesus, servir realmente com amor, não é verdade? Não ter assim o conhecimento que fala a palavra de hermenêutica, que é um estudo da Bíblia. Todos nós precisamos ter, estudar, conhecer, não é verdade? Mas nós precisamos também servir em amor, conhecer realmente a palavra, né? Ensinar o que o Senhor quer. Muitas vezes, até nós mesmos como cristãos, nós colocamos verdades como se fossem, as nossas verdades fossem as verdades de Cristo, e não são, tá? Ensinar o que o Senhor quer. O verdadeiro mestre, ele ensina não com as ideias que ele acha que são verdadeiras, mas as ideias que são da palavra. Ensinar, o mestre verdadeiro, ele ensina de forma que o Senhor seja glorificado, e não nós, e não mestre. Eu não sou assim uma mestre, né? Eu tenho dom de ensino, mas eu não sou mestre, né? Então, o mestre, você vai reconhecer o mestre também, que ele não vai colocar as próprias ideias. Eu tenho ouvido, às vezes, algumas palavras, assim, eu feito alguns estudos na internet, que o pastor, ele coloca o que ele acha. E nós não temos que seguir um mestre que coloque ideias próprias, mas a ideia do que está na palavra. Que nós temos que ensinar aquilo que glorifique. O mestre, ele ensina o que glorifica o nome de Deus, e não o que glorifica o nome dele. Né? Não é o mestre que tem que ser glorificado. O que tem que se sobressair é o nome do Senhor. E às vezes, eu não sei se vai aparecer aí, mas o dom de mestre é um dom, assim, às vezes meio perigoso, que o mestre, ele é uma pessoa realmente muito inteligente, ele é uma pessoa muito conhecedora da palavra, e por causa disso, às vezes, pode dar uma soberba nele. Tem que tomar cuidado, né? Tá aí, né? Recomendações, já pulou aí, recomendações do dom de mestre. Então, uma coisa, antes de falar isso um pouquinho, deixar aí o quinto item, aplicar sempre, irmãos, a verdade e o conhecimento da palavra. Nunca assim o que ele acha, o que ele pensa, e não para se sobressair o nome dele. O mestre é um conhecedor que ele vai glorificar o nome de Deus, e ele vai ensinar não as ideias dele, mas a ideia que Jesus ensinou. Tá aí, né? Recomendações do dom de mestre, né? Os mestres correm o risco de desenvolver um orgulho, sentimento de superioridade. Por quê? Porque ele é cheio do conhecimento, ele conhece muito bem a palavra. Então eu sou o bambambam aqui. Eu detenho todo o conhecimento dessa igreja. Não, o mestre, a primeira coisa, ele tem que ser humilde também, né? Tomar muito cuidado do orgulho, tomar conta desse mestre aí, não desenvolver esse sentimento de superioridade. O mestre, antes de tudo, tem que saber, como nós vimos aí atrás, que quem ensina é o Espírito Santo, e tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nós não somos merecedores de nada, né? Vou revisar um pouquinho aí. Tudo que nós temos foi o Senhor quem nos deu. Tudo que nós temos é o Senhor que nos ensina. Amém, irmãos? Não sei se está claro aí para vocês. Deixa eu ver se tem mais algum item aí da recomendação do dom de mestre. Uma coisa assim, outra coisa interessante do dom de mestre, irmãos, é que o mestre, ele pode ser tão absorvido pelo conhecimento, pela sabedoria secular, pela sabedoria da palavra, que o mestre, ele tem que tomar cuidado para ele não perder a visão real da necessidade das pessoas. Quando
o pastor, o mestre, aquele que tem o dom do ensino, e realmente tem, irmãos, nós tem tanta pessoa que tem, é tão gostoso você ouvir falar, você ouvir, ter uma conversa com aquela pessoa que tem o dom de mestre, mas não pode perder de vista a necessidade, o que é que a pessoa realmente precisa, ter aquela sensibilidade de sentir a dor do outro, né? O sentimento, o amor, assim, como é que fala? A empatia pela dor do outro. Nós ouvimos muito essa palavra, né, outro dia. Sentir a necessidade. Então, aquele que é mestre, ele não pode ser absorvido de tanta sabedoria que não vai ter empatia pela dor do outro. Na verdade, nós temos pessoas que têm muito conhecimento da palavra, mas não tem não sente uma dor pelo seu próximo. Aí essa sabedoria é nula, é perdida. Deixa eu ver qual que é o próximo tópico aí que a gente tem. Será que acabou o tópico? Tem mais um aí. Então, maior responsabilidade. Irmãos, olha aí que responsabilidade do dom de mestre, hein? Ó, o Tiago, né, falando, né? Aquele que é mestre, irmão, ele vai ser julgado com mais rigor. Misericórdia, hein? Olha que responsabilidade do mestre, aquele que ensina. Se ele ensinar com as suas próprias ideias, se ele ensinar sem a empatia, ele vai ser julgado naquele dia com mais rigor do que outro irmão. Então, que responsabilidade! Olha, eu não sei se eu queria ser um mestre, não, hein? Porque o mestre será julgado com mais rigor do que qualquer outro que está ensinando. Então, muita responsabilidade aí. Tem mais um item aí da responsabilidade, que o mestre é muito importante, irmãos, é viver o que ensina. Ele é tão sábio, tão conhecedor aí da palavra, mas não vive, e é assim, é muito triste, irmãos, muito triste, que, igual eu falei aí, eu ouvi de um pastor tão conhecido assim no mundo, um pastor americano, que ele não viveu o que ele ensinou. Olha que triste, irmãos. Olha que triste, né? Para nós também, cristãos, é muito importante, irmãos. Muitas vezes a pessoa, ela não vai ler a palavra, mas ela vai ver o que nós estamos vivendo. Essa semana mesmo, eu estive conversando com uma pessoa e eu falei algumas coisas assim da palavra para a filha dela, e ela falou, mas ela nem lê a Bíblia. Eu falei assim, mas ela está vendo a vida do cristão. Então, o mestre, isso daqui eu acho que nem é só para mestre, né? Mas o mestre, como nós vimos aí, ele vai ser muito cobrado sobre isso, e nós temos que viver o que nós ensinamos, né? Nós falarmos de obediência à palavra, nós falarmos de mentira e alguém nos ver mentindo, alguém nos ver desobedecendo a palavra. Muita gente nunca lerá uma Bíblia, e a Bíblia dela seremos nós. Imagine o mestre, então, o mestre que ensina, tá? Ele tem que dar um testemunho de vida. Aquilo que ele está pregando, ele tem que estar vivendo. Amém? Deixa eu ver se tem mais um item aí do mestre. Irmãos, concluindo aí o dom de mestre, para nós encerrarmos a nossa aula. Quem chegou agora, não sei se ficou sabendo, mas é a nossa 10ª aula.
Palmas para todos os alunos que me aguentaram nessas 10 aulas aí. Louva a Deus por sua vida. Hoje seria uma coisa que o professor mais gosta, sabe, irmãos? Hoje seria o dia da prova final, né? 10 aulas, o que será que vocês aprenderam? Eu gostaria de fazer uma revisãozinha aqui. A aula de mestre terminou, espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre mestre, mas eu vou revisar aqui desde a nossa primeira aula. Quem esteve aqui, levanta a mão quem assistiu desde a primeira aula. Quem lembra o que era dons? O que é um dom? Irmãos, a coisa mais maravilhosa que tem é nós aceitarmos Jesus Cristo como Salvador. A salvação é a melhor coisa. Então, depois da salvação, que é um presente de Deus para nós, irmãos, o outro presente que nós vimos é o dom. Dom é um presente que o Senhor deu. Todos nós que recebemos a salvação, recebemos também o nosso dom. Então, dom, irmão, é um presente, é uma capacidade espiritual que o Senhor nos dá para servir a Ele. Logo nas primeiras aulas, nós vimos o que era dom e o que não era dom. Quem lembra o que não era dom? Lembram-se? Alguém se lembra aí? Dom não é dom, talento natural, né? Talento natural não é um dom. Muita gente canta que tem o talento de cantar, tem talento de tocar, de escrever poesias, né? Isso daí, o talento natural é para todos, tanto cristão como não cristão. Roberto Carlos tem um talento natural. Quem gosta, né? Ele tem uma voz maravilhosa, eu gosto. Então, o talento natural não é dom. Perdão é dom? Não, perdão não é dom. Todos nós temos que perdoar. Contribuir é dom? Não. Tem gente que tem esse dom, mas a contribuição é para todos, né, irmãos? Todos têm, não é dom. Então, o dom é um talento que o Senhor nos dá para servir a Ele. É um talento, é uma capacidade sobrenatural, né? E todos nós temos. Você que está me ouvindo aí desde o início da primeira aula, sabe, você que está ouvindo pela primeira vez também, o Senhor te presenteou com um dom. Eu queria ter o dom disso, daquilo. Não, o Senhor te deu. Então, reclame com Ele. Louve a Deus por este dom que o Senhor nos deu. Nós vimos também que na Bíblia aparecem muitas vezes os dons. Mas nós nos detivemos em alguns aqui. Nós nos detivemos nos dons pessoais, que está lá em Romanos 12, de 6 a 8. Lembram-se também que o dom, irmãos, é para nós trabalharmos no corpo de Cristo. Olha lá, hein? Se você não lembrou, você já ia tirar 0 nessa prova. Cada um de nós faz parte deste corpo. Tem alguns órgãos que são de suma importância. O coração, o fígado, o rim, que não dá para ficar sem. Então, tem algum dom que ele é essencial. Mas todos os outros, meu dedo faz falta, o dedinho do pé, uma veia, a orelha, nariz, tudo faz falta no corpo de Cristo. Você faz falta, irmãos. Se você não está servindo, se você não está colocando em prática esse dom que o Senhor te deu, você está pecando. Então, nós temos que servir ao Senhor. Está fazendo falta o seu dom no corpo de Cristo. Por isso que nós falamos que os desigrejados, aqueles que estão sentados no sofá, só vendo pela televisão, qual é o seu papel no corpo de Cristo? Temos que estar usando. Aceitou Jesus? Foi salvo? Comece a exercer o seu dom. E lá em Romanos, nós vimos Romanos 12, de 6 a 8, os dons pessoais, cada um tem. Eu vou lembrar um pouquinho que eu também não decoro. Então, nós temos aí profecia. Lembra que nós relacionamos também cada dom a uma parte do corpo? Profecia é aquele dom, né? É o dom de
de profeta, aquele que fala, então é a boca. Temos lá em Romanos 12, profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, presidir ou liderar, né? Aquele que preside, aquele que tem o dom de organizar, nós falamos sobre isso. Exercer misericórdia. Cada cristão tem um. Volta lá, irmãos, em Romanos 12, de 6 a 8, lê, olha a aula que nós falamos sobre a profecia, sobre presidir. Você está encaixado em um desses. O ministro de louvor ali, ele pode estar louvando e ele pode ser um profeta, porque Deus está usando a boca dele ali no louvor, não é verdade? Então, Deus deu esses dons pessoais aí, que está em Romanos 12. O coral, irmãos, aquele irmão que está ali no coral, ele tem o dom pessoal, e Deus pode estar usando ali o louvor. Olha os irmãos que pertencem ao coral, que estão aqui, Deus pode estar usando assim o seu louvor ali para ser usado em profecia, para exercer a misericórdia. Então os nossos dons são usados no corpo de Cristo, para servir ao Senhor. Preste atenção onde o Senhor tem te colocado e sirva a Ele. Irmãos, volte lá, busque se aperfeiçoar. Nós falamos aí nos dons, irmãos, nós temos os dons de Romanos 12, de 6 a 8, só que, por exemplo, o dom do ensino, eu vou falar assim que é mais a minha área, né, que o Senhor me colocou. O Senhor me dá o dom, o Senhor te deu o dom. Mas se eu receber esse dom e eu só ficar ali sem nada, sem buscar, sem conhecer, eu não vou aperfeiçoar meus dons. Então o Senhor nos dá os dons, mas nós temos que aperfeiçoá-lo. Nós temos que buscar, eu vou orar, eu vou estar lendo mais. Como é que eu posso usar mais o meu dom? Eu vou me especializar nele. Busque, o Senhor vai te usar você tem o dom de profeta no louvor, eu vou me aperfeiçoar no ministério de louvor, eu vou fazer aulas de música, eu vou buscar mais sobre música, irmãos. Então, cada um ali, você olhar em Romanos, você vai ver que o Senhor te orienta a buscar os melhores dons e a se aperfeiçoar. Busque a ser usado pelo Senhor. Como é que eu posso ser usado para exercer misericórdia, para presidir? Aperfeiçoe o seu dom, irmão. Aperfeiçoe aquilo que o Senhor está te usando, certo? E daí são os dons pessoais. E nós, nas últimas semanas, nós vimos os 5 dons que está lá em Efésios 4, né, 11 e 12, que esses dons ministeriais aí que aparece, que nós estudamos, são mais ofícios, são dons ligados ao trabalho na igreja. Ao trabalho, vamos falar assim, que é aquele que trabalha, por exemplo, de Efésios 4:11, nós temos aí apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, e hoje a nossa última aula que foi mestre, tá? Então, o apóstolo é aquele ofício, lembra que é um trabalho na igreja. Esses dons pessoais são os nossos de Romanos 12. Então, o apóstolo, quem lembra aí de apóstolo? É aquele pastor, aquele ministro, que ele é mais ligado no campo de abrir igrejas. Nós não temos nada, né, contra os apóstolos que têm aparecido hoje em dia, mas a nossa igreja não tem. É um pastor que ele está mais de ser levado a abrir uma igreja, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é bem um pastor apóstolo. Você pode ver aí quantas igrejas Paulo foi encaminhado e abria a igreja. O que ele fazia? Vinha irmãos lá, né, na igreja, no livro de Atos a gente vê muito isso, a igreja de Antioquia. Paulo abria lá uma igreja em determinado lugar e eles já encaminhavam alguém para fortalecer a fé dos irmãos, para aperfeiçoar os dons aí
que diz em Efésios. Então, o apóstolo é aquele, né, que é mais enviado no sentido de abrir uma igreja, né, de um trabalho novo. Aí nós temos o profeta, que também pode ser um pastor, é aquele que exorta, não é só aquele que chama atenção, que fala se está fazendo isso errado. Lembra que a gente falou que no Antigo Testamento, o profeta do Antigo Testamento, ele chegava para corrigir os reis e tal. Ele chegava e falava assim, assim diz o Senhor. Então ele era a boca de Deus naquela época do Antigo Testamento, né? E o profeta hoje, ele é o pastor que ele é usado para nos exortar, para nos consolar, né? Nós vimos que profeta pra gente, a gente tinha... Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu tinha medo de profeta, né? Que para mim ele sempre ia apontar meu pecado ou mostrar uma coisa ruim na minha vida. Mas não, a gente viu que o profeta, ele exorta, mas ele exorta com amor. O profeta, ele vai te animar. Como nós estamos precisando de profetas animadores, né? Hoje em dia, que a gente ouve cada dia que acorda é uma notícia triste. O evangelista também nós comentamos bastante dele, é aquele que tem pessoas, irmãos, que ele é um evangelista nato. Eu tenho irmãos na igreja que sabe aquela pessoa que senta no Uber, fala de Jesus pro motorista. Eu tenho uma amiga da igreja que ela evangelizou num caixa de supermercado e levou a pessoa para Cristo. Então, nós conhecemos pessoas que ela tem assim aquele dom nato de evangelista. Mas, irmãos, não é porque tem aquele evangelista que faz o trabalho de evangelismo que nós não devemos evangelizar. Nós temos que falar do amor de Deus para todos, mas tem aquele que é evangelista. Você vê, muitas vezes, aquele que vai fazer um trabalho evangelístico em determinados lugares, né? Na nossa igreja nós temos pastores, na denominação Avivamento Bíblico, pastores que eles têm realmente o dom de evangelismo, que fazem aquelas campanhas. Antigamente tinha mais essas campanhas com evangelista, mas nós não vamos deixar de falar do amor de Deus, de evangelizar, só que tem aquelas pessoas que têm essa habilidade, né? Parece que é nato deles. Pastores... Nós vimos a semana passada que o pastor é ligado mais ao rebanho, a cuidar da ovelha, administrar ali a igreja, e hoje o mestre, que é aquele que ele tem o dom do ensino, aquele que busca na palavra, é aquele que vai confrontar as falsas seitas, heresias. Nós também, quando tivermos oportunidade e está dentro das nossas limitações, nós também podemos falar para a pessoa, olha, esse negócio que você está ouvindo aí não está muito certo, não, vamos olhar ali na palavra. Mas nós temos dentro das igrejas evangélicas, em a nossa especial, pastores que realmente são mestres, que eles confrontam, que eles mostram na palavra que esse falso ensino aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Então, foi uma bênção, né, irmãos? Nós aprendemos todo esse tempo sobre os dons, que nós possamos aperfeiçoá-lo, né? Para nós servirmos o Senhor com mais dedicação, que nós possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos, né? É nosso dever, assim, como cristãos, trabalhar em prol do reino de Deus, trabalhar servindo ao Senhor com esse presente maravilhoso que é o nosso dom. Irmãos, mais uma vez, terminando a nossa aula, já vou ficar triste aqui com saudades dos meus alunos especiais. Como foi bom você estar aqui participando dessa série de estudos sobre os dons espirituais. Indique os dons para alguém, volte novamente nos dons anteriores, se
nós não entendemos muito bem, às vezes, eu ouço 2, 3 vezes, às vezes, uma palavra que eu não entendi. Foi muito bom ter estado com vocês, foi um presente de Deus e um desafio novo, porque foi um desafio para mim. Eu gosto de aula olho no olho, meu ministério é mais voltado para ensino de crianças, né, de adolescentes, mas o Senhor me privilegiou com esta oportunidade. Muito obrigada, irmãos, foi uma bênção. No próximo domingo estaremos com um assunto diferente. Olha, foram 10 aulas, hein? Que bênção! Todos aqueles que participaram tiraram 10, aquele que vai colocar em prática o que já começou, você merece nota 1000, e aquele que me aguentou aqui merece 1 milhão. Se é a primeira vez que você está vindo aqui, se você está ouvindo qualquer dia essa palavra, saiba que Jesus Cristo tem grandes coisas para você. Se você não conheceu Jesus Cristo, aceite-o como Senhor e Salvador. Se tem dúvidas, se tem pedidos de oração, busque um aconselhamento, procure exercer o seu dom com muito amor, coloquem seus dons em prática e fiquem com Deus.